Muito bem. Meus amados, todos sejam bem-vindos a mais um simpósio da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo. E hoje nós temos a participação e a presença do pastor doutor Alonso Gonçalves, pastor da PIB Pariquera-Sul, doutor pela Metodista. Se eu estiver errado, ele vai me corrigir, né? E posso dizer assim, a melhor apresentação que posso fazer do Alonso é um amigo pessoal e alguém que me orienta Se você quiser algum parecer teológico, alguma orientação teológica, procura o Alonso que ele vai te dar, com todo carinho e atenção. Você pode ver atrás dele aí uma pequena biblioteca, né? Coisa básica. E esse aí não é aqueles fundos não, viu, gente? Que tem o pessoal que coloca uns fundos falsos lá. Esse aí é verdadeiro, original. Ele, além de pastor, doutor em teologia, também escritor. Depois ele vai apresentar as obras dele, né? E eu vou pedir para o Edivaldo Fernandes Rosa estar orando pela vida do Alonso, e aí, em seguida, a palavra é contigo, Alonso. Ah, tá sem som. Se houver alguma pergunta, gente, vocês vão fazer pelo chat, tá? Manda para mim no chat, que depois da palestra a gente abre para o Alonso responder as perguntas. Então, André, você tá disponível aí, André? André Anéas. Fala, Sérgio. Ora pela vida do Alonso aí, meu querido. Com certeza. Deus de amor, Pai querido, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como parte do teu corpo e pedimos nessa manhã que o Senhor abençoe a vida do Alonso, Pai. Que a tua mão seja sobre ele, que ele possa ser usado pelo Senhor para nos edificar, para nos instruir. Desde já te agradecemos, pedimos que o Senhor coloque a tua mão sobre toda a nossa manhã aqui. Tenhamos um tempo agradável na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alonso, contigo, você pode se apresentar melhor, apresentar a sua família e aí começar a palestra. Você tem até às 11 horas para falar. Fique à vontade, meu querido. Bom dia a todos, mais uma vez. É um privilégio estar com vocês essa manhã. Tenho acompanhado algumas manhãs e sinto honrado pelo convite. Compartilhar com vocês um tema, né? Então, quero agradecer mesmo, agradecer também aos meus colegas aqui do Vale que estão aqui presentes. Eu já vi alguns aqui, então quero agradecer a presença deles, enfim, né? Por estar participando aqui também, né? Aí o pastor Marcos, Cristiano, eu acho que o Edinaldo é o Naldinho aqui também, enfim, esses colegas que estão aqui. Então, quero agradecer. Bom, eu sou Alonso, pastor da Igreja Batista Central em Pariquera-Sul, tá bom? Vale do Ribeira, Terra Boa. E não é PIB, né, Sérgio? Mas é Central. Tá tranquilo. Eu sou casado com a Lívia de Oliveira Simões Gonçalves e sou pai do André, de quase 10 anos, agora em março, e o Pedro. Então, se vocês ouvirem alguns rumorzinhos aqui, no fundo, é o Pedro de 1 ano e 3 meses que pode querer interferir na fala. E até agora há pouco ele estava dando um showzinho dele aqui, porque terminou de comer uma bananinha amassada. Eu acho que ele não gostou muito que terminou a bananinha, mas ele está tranquilo. Então, é isso. É a família. Já estou há 8 anos pastoreando a querida Igreja Batista Central em Pariquera-Sul. É um tempo bom aí. Então, quero cumprimentar a todos. É um prazer revê-los, né? Como o Juraci, um amigo também querido. Então, prazer revê-los todos vocês aí. O Edivaldo. Então, tem alguns colegas entrando aí, então é um prazer mesmo estar com vocês, tá bom? Obrigado, viu, Sérgio, pelo convite, pela confiança aí. E depois, se tiver as perguntas, a gente pode ver, você responde as perguntas e eu fico aqui tá. De boa. Tá bom? Ó, o Geriel chegou também aí, rapaz. E o Geriel, olha que legal. Geriel, rapaz. Que legal, esses camaradas aí, muito bom. Geriel é um amigo também querido, pastoreou a região, tá lá mais para cima do estado de São Paulo. Bacana, então, eu posso colocar aqui os slides, não é isso, né? Eu posso fazer, né? Sou com o microfone, Sérgio. Opa, você sabe aí, né? Tranquilo. Tá. Então, não, acho que foi você, né? Não, isso, eu não. Agora fui eu aqui. Aí, tá me vendo? Tá vendo? Ok. Tá tranquilo? Alonso, tá a tela está compartilhada para você usar. Beleza. Tá, aí eu posso... Vocês estão vendo o meu slide, né? Isso.
Põe no sistema de apresentação de slide. Isso não está, é verdade. E agora? Agora tranquilo? Agora sim. Ah, tá legal. Bom, eu vou tentar falar sobre esse tema de poder pastoral, bem que é um tema um pouco delicado, mas também não é tão complicado assim de se tratar. Eu vou usar um teórico, né? Quem já leu ele vai se familiarizar, e quem não leu pode procurar algumas coisas. Tem pontos interessantes, como também tem pontos negativos, como qualquer teórico. E porque quando o Sérgio chamou, né, me convidou para ter essa manhã com vocês, né, eu pensei nesse tema. Por uma questão assim que eu já refleti isso como pastor mesmo, né? Já tive algumas leituras e também compartilhar com vocês. Depois, se tiver tempo para a gente bater um papo, né, conversar sobre isso, vai ser bacana também. Bom, o poder pastoral não é uma expressão minha, né? Claro que não, é uma expressão de um teórico que eu vou apresentar ele daqui a pouco, e alguns de vocês já conhecem, mas eu vou fazer uma apresentação em três aspectos, né? Eu vou pegar um aspecto teórico mesmo dele, depois eu vou pegar uma questão bíblica e depois uma questão de um pastor batista, né? Para o pastor batista, tá bom? Então, nesse sentido, por que abordar a questão do poder pastoral? Porque ela é importante, dito isso, ela é importante no exercício do ministério pastoral. Não é possível exercer o ministério pastoral sem a noção de autoridade e poder. Então, o ministério pastoral em si, como os irmãos sabem, ele é exercido a partir da noção de autoridade e também de poder. E nem todos conseguem lidar muito bem com essa junção de autoridade e poder, e às vezes confundem o poder e a autoridade, né? Embora essas duas coisas elas sejam relacionadas, mas elas são distintas também. Mas elas estão dentro do ministério pastoral e assim exercemos ele a partir dessa noção de autoridade e poder. Então, o primeiro momento é isso, né? O pastor, ele tem no exercício do ministério pastoral, ele tem a noção do que é a autoridade e do que é o poder, lidando com a comunidade, lidando com o rebanho, lidando com a igreja. E é uma tendência humana, né, natural do ser humano, quando ele lida com pessoas, quando ele lida com gente que está, em algum sentido, subordinada a ele, o ser humano tende a também manipular anseios e sentimentos de pessoas, o que é natural do ser humano quando ele lida com outras pessoas que estão sob a sua influência. Então, por conta disso, há uma necessidade de fazer uma reflexão para ver aonde que essa manipulação ela é benéfica, às vezes, e ela é maléfica também. Na maioria das vezes, quando se manipula isso de maneira equivocada, ela é mais maléfica do que benéfica. Bom, e aí essas são as duas primeiras questões por que abordar a questão do poder pastoral. Uma terceira é que o pastor Batista, ainda que tenha um modelo de eclesiologia coeso, né? Isso está mudando há algum tempo para cá, mas ele tem ainda um modelo de eclesiologia coeso, tende a assumir um comportamento, às vezes, personalista, e em alguns casos até mesmo autoritário, quando lida com pessoas. Então, o pastor Batista também não está fora desse rol de pastores de outras denominações em que o poder ele é centrado na pessoa. Então, nós estamos vendo, alguns anos para cá, essa tendência de haver um comportamento personalista, em alguns casos até mesmo autoritário. Eu vou falar isso mais à frente também. Bom, essas são as três razões que eu pontuo para abordar a questão do poder pastoral. Hein? Bom, para entender melhor essa questão do poder pastoral, eu vou trazer um teórico, vou trazer a perspectiva dele, porque foi ele que desenvolveu isso, e alguns aqui podem conhecê-lo, pode ter lido alguma coisa a respeito dele, pode ter gostado dele ou não, isso faz parte do desenvolvimento de uma leitura. Né? Mas a perspectiva que eu trago é do Michel Foucault. E para o Foucault, ele desenvolve essa expressão poder pastoral. Por quê? Porque o pensador francês ele pesquisou como se dava a prática do poder e as formas para resistir ao poder. Então, ele tem um livro muito famoso, que é a Microfísica do Poder, e ele aplicou essa perspectiva de poder com o adjetivo pastoral para as ideias políticas do primeiro momento. Mas por quê? Porque ele entendeu que o poder pastoral tem a sua origem na tradição judaica. E como tem origem na tradição judaica, ele foi capturado, vou colocar isso daqui a pouco, ele foi capturado pelo poder secular. Então, essa expressão poder pastoral, ela é trabalhada por Michel Foucault.
ele ainda vai dizer o seguinte, que quando o cristianismo se institucionalizou, ou seja, se tornou uma instituição, o poder secular, então, capturou algumas noções teológicas e aplicou ao Estado secular. Isso é bem claro, é notório. Por exemplo, a noção de três poderes é uma noção prática da Trindade. Quando Montesquieu pensou nos três poderes, judiciário, executivo e legislativo, ele pensou realmente numa questão trinitária. George Agamben vem trabalhando essa questão teológica do poder secular, como que as categorias teológicas estão no poder secular, estão no Estado secular. Então, o Foucault, já antes do Agamben, ele já vem trabalhando essa questão do cristianismo, da sua institucionalização, e o poder secular captura as noções teológicas e aplica ao Estado, e usa até mesmo expressões teológicas. Por exemplo, sacrifício é uma expressão teológica que o Estado secular capturou, e assim por diante, né? Bom, é preciso fazer essa distinção e colocar essa perspectiva, porque a definição de poder pastoral que Foucault dá é o seguinte: o poder pastoral é um poder que se exerce, como diz o próprio nome, a partir da autoridade de um pastor que conduz o seu rebanho. Então, ele pega essa noção de poder pastoral que se encontra na tradição judaica, no Antigo Testamento, e procura dar a noção para o Estado secular, trabalhando como que isso está no Estado secular e como que isso vem trabalhando na política do Estado secular. Então, o poder se dá na relação quando se coloca em jogo relações entre indivíduos e grupos, isso é claro, né? Sempre o poder está nessa relação entre indivíduos e grupos. E o poder pastoral é uma relação entre alguém que detém o controle do rebanho, poder, mas o exerce de maneira pastoral, né? O exerce de maneira a cuidar do rebanho. Então, essa é a noção de um poder pastoral em Foucault. Então, a novidade dele é o seguinte, é que a noção de pastor não foi usada no pensamento político greco-romano. Não veio do pensamento greco-romano, que vem a ideia de polis, de democracia, mas a sua origem se dá no Oriente Próximo e foi desenvolvida em Israel. Então, poder pastoral, que o Estado captura depois para si, como uma ideia política, é desenvolvida no Oriente Próximo, mas principalmente em Israel. E aí ele vai ter uma frase, né? Ele vai dizer o seguinte: como sabemos, foram os hebreus que desenvolveram e intensificaram o tema pastoral com uma característica altamente peculiar. Deus, e Deus somente, é o pastor de seu povo, com apenas uma exceção positiva. Davi, como fundador da monarquia, é o único ser mencionado como pastor. Deus lhe deu a tarefa de reunir um rebanho. Há exceções também. Reis ímpios são consistentemente comparados a maus pastores. Bom, isso é ele fazendo a leitura do Antigo Testamento e como que o poder pastoral foi exercido no Antigo Testamento e a presença desse poder pastoral no caso de Davi. Aí, caminhando um pouquinho mais, para abordar e deixar bem claro a perspectiva que estou lançando a partir disso, é que reside uma chave de leitura do poder pastoral de Michel Foucault, que é muito interessante e aí vai servir para o que estou propondo aqui para conversar com os colegas. É a passagem do poder pastoral, do âmbito religioso, do Antigo Testamento, de Israel, para o poder governamental ou político. E essa passagem é que temos uma crise, é que temos uma transição que causa alguns problemas, né? E aí eu vou dizer por que causa alguns problemas em relação ao pastor mesmo, né? Nesse sentido. Então, no primeiro momento, o poder pastoral não tem por função fazer mal aos inimigos, né? Isso é Michel Foucault. Não tem por função fazer mal aos inimigos. Sua principal função é fazer o bem em relação àqueles de que cuida, sempre, né? Fazer o bem no sentido mais material do termo significa alimentá-lo, garantir sua subsistência, oferecer-lhe um pasto, conduzi-lo às fontes, permitir beber. Então, essa é a função pastoral. Então, esse poder pastoral se dá, nesse primeiro momento, assim. Não é fazer mal aos inimigos, a principal função é cuidar, é fazer esse cuidado em termos de alimento, de garantia da subsistência, de oferecer um pasto, de conduzir a fonte para beber uma boa água. Então, essa é a função do poder pastoral. O poder pastoral é isso. Quando passa para o segundo momento, em que o Estado secular captura o poder pastoral, muda um pouco a concepção disso. No segundo momento, essa condição muda quando há uma mistura do poder pastoral com o poder territorial e imperial. Quando essas duas coisas se juntam, o âmbito religioso com o governamental se juntam,
a diferença, então, passa a existir, ela é muito pontual. Porque o poder pastoral é diferente do poder soberano. São duas coisas distintas. Este quer território pessoas, ou seja, o poder soberano quer território pessoas. E o poder pastoral quer apenas pessoas. Então, essas duas questões, quando elas se encontram e é capturada pelo Estado secular, há um problema, porque se confunde ou se usa do poder pastoral, que tem como função não fazer mal aos inimigos, cuidar de pessoas, enfim, oferecer pasto e tal, com o poder soberano, que agora é sobre território e pessoas. Esse é um ponto. Então, nas palavras do Foucault, o poder do pastor se exerce menos sobre um território fixo do que sobre uma multidão em deslocamento, rumo a um objetivo. Ele tem como papel fornecer ao rebanho a sua subsistência, zelar cotidianamente por ele e assegurar a sua salvação. Não é salvação no sentido teológico, tá bom? Enfim, trata-se de um poder que individualiza, concedendo, por um paradoxo essencial, tanto valor a uma ovelha quanto ao rebanho inteiro. Então, essa é a noção de poder pastoral, essa é a noção do poder do pastor em relação ao rebanho. Não é um poder que se exerce em um território fixo, né, em um determinado território, mas é um poder que se exerce sobre pessoas que têm como principal objetivo zelar, assegurar a subsistência, ter como valorizar uma ovelha, como também o rebanho como um todo. Bom, e aí nós vamos entrar numa discussão, num tema, que é em relação ao como que o poder pastoral lidar no Novo Testamento. Eu vou pegar apenas dois para a gente não delongar muito a conversa, que vai ser em Paulo e depois os discípulos de Jesus. Como que esse poder pastoral é manifesto? E o Foucault não usa o Novo Testamento. Ele usa apenas o Antigo Testamento para desenvolver a sua concepção de poder pastoral e como que o poder pastoral passou para o Estado secular. Mas no Novo Testamento nós já temos algo assim bem claro em relação a isso sobre o poder pastoral. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele é um exemplo assim muito importante por conta da sua itinerância como pastor, mas também como organizador de comunidades de fé que foi, né? Então, no Novo Testamento, há um poder pastoral que inclui a liderança espiritual, mas também uma liderança social e política. Essas três características elas estão contempladas no poder pastoral que o Novo Testamento apresenta. Eu vou usar aqui o poder pastoral mesmo na ideia do Foucault. Bom, dito isso, o Paulo ele faz uma relação muito, mas muito interessante mesmo quanto ao poder pastoral e a comunidade e a igreja. Por exemplo, a frase dele, todos são iguais e formam um só em Cristo. Gálatas 3, 26 a 29. Todos estão ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Tranquilo? Bem? Então tá bom. Paulo tinha uma consciência da autoridade, e essa consciência que ele tinha da autoridade, ele entendia que o Senhor confiou para edificar e não para destruir. Então, é essa consciência que ele tinha de um poder que se exercia por meio da sua pastoral, ou da função como pastor. E ele vai afirmar mais uma vez que não queremos dominar a fé de vocês, mas contribuir para a alegria de vocês. Então, o Paulo ele tem uma consciência muito clara do que é o poder que ele tem na mão, e ele vai ser questionado, principalmente pela comunidade de Corinto, pela igreja de Corinto, mas ele tem uma noção do que é o poder que ele tem nas mãos, e ele não usa do poder para se beneficiar em algum momento pela sua autoridade ou pelas suas ideias de impor à comunidade de fé, né? Ele vai ter essa consciência de que ele está ali ou foi confiado a ele algo para edificar e não para destruir, não para dominar a fé, mas para contribuir para a alegria da igreja em que ele pastoreou, que ele passou e que ele organizou. Então é possível ver que a teologia pastoral do Paulo, o poder não é do ministro, mas sim de Deus. Então isso ele deixa claro em outros textos que eu selecionei apenas alguns. E quem exerce o poder que é dado a ele, mas não é dele, não é do ministro, quem exerce é em nome dele. E quem obedece o faz para Deus. E aí esse texto é emblemático, de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro? Ele está falando sobre o ministério dele, né? Que Deus confiou a ele,
de pastorear, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Então, esse poder não está no ministro, mas o ministro é como um mordomo, é como um administrador do poder que Deus dá a ele, que concede a ele para administrar, para cuidar do rebanho, para zelar pelo rebanho. Então, Paulo ele tem essa característica bem clara em relação ao poder pastoral. Ainda que o apóstolo pudesse reivindicar o poder pastoral, e ele faz isso, né, em 2 Coríntios capítulo 12, olha, eles são apóstolos, eu também sou, mas, enfim, ele coloca todas as credenciais, ele está muito chateado ali em 2 Coríntios capítulo 12. Em casos delicados, ele faculta isso também para a igreja, que também é ativa quanto ao poder pastoral. Ou seja, não é só o apóstolo que detém o poder que é dado, é concedido por Deus, mas também a comunidade, a igreja, também é ativa nesse poder pastoral. Quando ele está resolvendo o problema no 1 Coríntios capítulo 5, de um caso de disciplina, ele diz assim, quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele mesmo ausente, entende que o poder também que é dado a ele como apóstolo, também está na comunidade, na igreja, e também a igreja ela é passiva, né, desse poder que o Senhor dá para que a igreja possa caminhar com as suas questões. Né? Então, essa é um mapa, muito resumidamente, muito claramente, do poder pastoral no apóstolo Paulo, como que ele entendia isso. E aí, avançando um pouco mais, mas não por questão cronológica, temos os discípulos de Jesus, como que os discípulos de Jesus lidaram com o poder pastoral, né, não nesse termo, claro, lidaram com o poder por estarem seguindo Jesus, por serem discípulos de Jesus. Como que eles entenderam isso? Então, eu separei algumas características disso, para a gente entender. Os discípulos de Jesus flertaram entre o poder pastoral e o poder territorial. Lembrando aqui do Foucault no início da nossa fala. Eles fizeram isso assim de maneira muito clara. E quando eles viram que Jesus não entrava na questão do poder territorial, eles ficavam reticentes em perguntar novamente. Então, eles tinham muito essa questão do poder territorial, né? De quando Jesus iria ficar em Jerusalém, que iria assentar as coisas, iria expulsar o poder romano, iria estabelecer no território de Israel o reino, enfim, essa era a visão, né? Sempre foi a visão dos discípulos, e só vai ser compreendida por eles depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, eles flertaram muito com o poder pastoral e o poder territorial. Os discípulos confundiram o poder pastoral de Jesus com o poder político territorial. E eles confundiram isso de maneira assim muito clara mesmo. Quando em Samaria há uma certa rejeição, os samaritanos rejeitam que Jesus, a sua comitiva, né, o seu grupo passe por lá, logo dois deles queriam resolver a situação. Então diz assim Lucas 9, 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Ele vai repreender e falar assim, vocês não sabem de que espírito que vocês são, vocês não sabem o que vocês estão falando, não é para isso que eu estou aqui, não é nesse sentido que o reino, nesse sentido estrito que o reino está sendo colocado. Ou seja, como se eles mesmos fossem fazer isso que eles estavam falando, né? Mas a partir do poder de Jesus. Então vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos orar aqui, vamos pedir, né, e tal, e que venha fogo e consuma logo essa turma aí de samaritanos que a gente não gosta deles já faz um tempo. Então, essa era a visão que eles tinham, e aí destoa muito do que o apóstolo Paulo entende como poder pastoral dos discípulos de Jesus. Um outro ponto é que, em outro momento, chegando já em Jerusalém, os dois fazem um pedido inusitado, né? Ele diz o seguinte, permite que na tua glória, assim, como tu assentar no trono lá de Davi, expulsar os romanos, colocar um freio nos sacerdotes, nos assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, ele entendia o seguinte, quando Jesus chegar em Jerusalém, o poder dele é tão grande que ele vai estabelecer o seu poder político-territorial e as coisas vão ser resolvidas de uma maneira muito clara, né? Então, Jesus, mais uma vez, corrige essa necessidade de transformar o poder territorial. Um pouquinho mais além, Jesus corrige reiteradamente os discípulos e adverte quanto ao poder territorial. Ele vai dizer o seguinte, entre vocês não aconteça como é costume entre reis e governantes do mundo. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Os discípulos não vão entender isso muito bem,
eles só vão entender isso depois de um tempo, quando vai ficar mais claro para eles o que eles entendem que Jesus veio fazer, veio realizar. Né? Então, eles não vão compreender muito isso. Bom, então, para fechar essa segunda parte bíblica, o Paulo ele tem uma clara concepção do que é o poder. Esse poder é dado por Deus para que ele possa exercer o seu ministério na comunidade de fé, na igreja, mas a igreja também está passiva a esse poder e exerce também quando ela está reunida como corpo de Cristo. Os discípulos vão ter uma dificuldade para entender isso, vão confundir o poder pastoral de Jesus com o poder político e territorial, e vão fazer isso de várias formas, entendendo que o poder de Jesus era também, ou poderia ser usado para ser um poder territorial, estabelecer de vez o que eles entendiam que era o correto para o seu povo. Bem, bom, aí um teólogo, Carlo Morali, teólogo italiano, ele vai dar uma frase que sintetiza bem o estudo do Novo Testamento sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: interpretando a questão do poder nos textos do Novo Testamento, em diferentes termos, pode-se dizer que a autoridade serve à liberdade dos filhos e filhas de Deus para torná-las pessoas autônomas. Lembrando que o Carlo Morali não é um teólogo protestante, ele é um teólogo católico. Então, quando ele fala disso, ele também está contrariando posturas da sua própria igreja, no caso, a Igreja Católica. Então, é um teólogo que pesquisou no Novo Testamento e entendeu o seguinte: olha, o poder no Novo Testamento, em diferentes termos, ele serve para dar liberdade, é uma autoridade que serve à liberdade dos filhos e filhas de Deus para torná-las autônomas. Lembrando que os batistas têm, nos seus princípios, autonomia da igreja local, autonomia da comunidade de fé nas suas questões e tal. Então, estudando o Novo Testamento, ele percebe isso, que essa questão da autoridade no Novo Testamento não é para coibir, não é para ser coercitiva, não é para ser autoritária, mas é uma autoridade que serve para dar liberdade, para ministrar liberdade aos filhos e filhas de Deus, para torná-las pessoas autônomas, pessoas livres. Essa é a visão dele estudando o Novo Testamento. Bom, e não há como discordar dele também nesse ponto, né? E aí, nós temos aqui, no caso, o pastor batista e o poder pastoral. E aí temos aqui que a gente vai parar um pouquinho para ver isso, né, de uma maneira mais delicada, eu penso. Porque nós iniciamos também essa ambiguidade entre o poder pastoral e o poder territorial. E, às vezes, é possível confundir o exercício do ministério, que é dado, o exercício do ministério tem como noção autoridade e poder, é possível confundir isso e manipular anseios e desejos de pessoas a partir do discurso religioso, tendo a Bíblia ainda como elemento, instrumento para fazer isso na comunidade de fé. E, às vezes, o pastor faz isso. Ele faz isso porque ele quer que a sua autoridade, o seu poder seja estabelecido, que a sua vontade seja feita também na comunidade, e ele usa o texto bíblico. E, às vezes, ele recorre até pelos originais, como hebraico, para dizer: olha, eu entendo mais da Bíblia do que vocês, logo, aquilo que eu estou dizendo, ela tem mais autoridade do que vocês estão falando. Então, essa tensão no ministério pastoral batista, ela sempre ocorreu, sempre se deu. Né? Só que agora nós temos uma versão muito mais, assim, arrojada. Nós temos o poder pastoral que se confunde com o poder territorial. Nós temos o pastor que se confunde, o poder que ele tem para exercer no ministério, se confunde com o poder para manipular pessoas a partir do discurso religioso que ele faz. Né? Então, eu vou elencar algumas coisas. Como o pastor batista lida com o poder pastoral? Claro que isso é uma questão individual. Eu posso falar por aquelas coisas que eu já vi, já presenciei, já conversei com colegas. Eu não posso dizer aqui que todo mundo é assim, nem em hipótese nenhuma. Não é possível, né? Mas eu vou pegar um teólogo assim, bem conhecido no nosso meio, que é o John Landis, que deu aula há muito tempo no Seminário Teológico Batista do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele vai dizer o seguinte: os batistas protestam contra o abuso de poder, mas reconhecem que a liderança é impossível sem alguma autoridade. E essa ambiguidade, que é uma questão ambígua, não chega a ser um paradoxo, mas é ambígua, é uma tensão
entre protestar contra o abuso de poder, mas também reconhecer que a liderança ela se faz com autoridade, ou precisa de autoridade para se exercer, é que causa uma certa tensão, e aí o pastor nem sempre ele consegue dosar uma coisa ou outra quando ele está no exercício do ministério pastoral. O Landers, então, continua. Para ele, os pastores batistas devem evitar dois extremos, o sacerdotalismo, como também o anarquismo. Ou seja, o sacerdotalismo é aquela ideia de que o pastor, em determinado momento, ele é uma espécie de sacerdote na comunidade. A voz dele é a última, é ele que domina isso, é ele que domina o modo, né, não só de pensar, mas as decisões administrativas. Então, ele concentra tudo como se ele fosse uma espécie de sacerdote diante disso. Mas também não é possível anarquismo, achar que o pastor não pode lidar com todas as coisas, não pode se envolver com todas as coisas e tal. Eu tive uma experiência de um colega que ele ficou tão assim, achou que a igreja tinha uma liberdade muito grande em determinados setores, e ele foi diminuindo essa liberdade ao longo do tempo, inclusive tirando professores da EBD e centralizando tudo nele, porque ele achava que só ele poderia dar conta da condução espiritual da comunidade de fé. Então, não é nem o sacerdotalismo, nem também o anarquismo. E ele ainda reforça, o John Landers, cada igreja é autônoma, mas investe seu pastor com a devida autoridade para liderar o rebanho. Lembrando aqui que uma questão de autoridade ela é dada para o pastor, e ele chega na igreja, ele não tem essa autoridade reconhecida ainda por todos. Isso é algo a ser trabalhado. O pastor que acha que por ele ser pastor e chegou a uma comunidade, ele agora já tem uma autoridade, ele tem uma autoridade estrita ao seu cargo, mas ele não tem uma autoridade conquistada. Ele não tem ainda um poder conquistado. Então, há quem esteja na comunidade que não aprovou a vinda ou a ida do pastor, enfim, o recebimento do pastor e assim por diante. Então, essa tensão, ela sempre existe e vai existir no nosso meio. Só que é preciso tomar alguns cuidados e aí depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas eu caminho aqui para um outro ponto, né? Eu falei que não ia demorar muito, Sérgio, que é o seguinte, o pastor batista e o poder pastoral. Bom, quando o pastor confunde poder pastoral com poder territorial, controle da comunidade? Então, hoje nós já conseguimos presenciar pastores que têm uma espécie de franquia de igrejas, ou seja, tem igrejas em outras cidades e que ele detém o controle territorial dessas igrejas. Então, o sermão não é necessariamente de alguém que está na comunidade, mas o sermão dele é transmitido por várias igrejas. Então, esse é o ponto. Há também pastores que se vestiram uma toga sacerdotal e que entendem que precisa dar cobertura espiritual para alguns membros, ou para algumas pessoas, ou para alguma parte da liderança que ele entende que é mais importante na comunidade também. Outro ponto. Quando entender que há uma mistura entre o poder pastoral e o poder territorial? Isso é uma pergunta necessária, que não é de fácil resposta, mas para alguns, né? Mas a minha resposta é que toda vez que o pastor tende a manipular anseios e desejos da comunidade de fé para estabelecer o controle territorial da sua própria comunidade, e não o poder pastoral, lembrando a definição do Foucault lá em cima, já é uma mistura ruim e maléfica para a igreja como um todo. O outro ponto é que, tanto para Jesus como para Paulo, o poder pode ser descentralizado, ele não é centralizado na figura do pastor, na figura de uma pessoa única, né? Como entender, então, que pastores que conduzem o rebanho a partir da sua própria personalidade? Ou seja, nós temos já igrejas em que a figura do pastor ela já está tão centrada na sua personalidade que se o pastor deixar a comunidade, se ele sair, né, e aí ele não sai por conta disso, a igreja perde a sua própria identidade, porque a sua identidade ela foi forjada a partir da personalidade do pastor. Ele fez questão de fazer isso, ele fez questão de colocar a sua personalidade para forjar a caminhada de fé da igreja. Outra questão é que há um ministério pastoral hereditário. O pastor pai, ele é pastor da igreja, mas ele já prepara o filho para ser também o pastor assim que ele deixar de ser. Então, a personalidade ele caminha em torno disso aí também. E um outro ponto é quais os riscos que o pastor batista corre quando flerta com o sacerdotalismo. Ele corre um risco de achar que ele tem mais poder do que a própria comunidade, ele corre um risco de achar que a sua oração ou a sua forma de lidar com Deus é mais bem vista, ou é mais benéfica, ou é mais poderosa do que a própria igreja. Então, o sacerdotalismo é um risco que o pastor corre quando tenta lidar com o poder territorial também.
Bom, essa é a minha exposição para os colegas. E aí eu acho que nós temos um tempo, então, de conversa, né? Se se ficou alguma aresta, se ficou algum tema, eu acho que não vale assim se estender muito. Apresentei as ideias que são principais aqui e aí podemos conversar sobre isso. Obrigado aí pela atenção de todos, viu? Agradeço mesmo. Muito bem. Pessoal, eu estou com um problema aqui, minha conexão caiu e eu estou no celular. Pastor Marcos Pérez, se for possível, que aqui eu não estou conseguindo acessar as perguntas, o senhor pode fazer as perguntas que estão aí no chat? Se é que tem, eu acho que tem uma do Cleverson. Serginho, eu estou com o mesmo problema. Caiu aqui do computador e eu estou no celular. Também. Tá. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui sim, deixa eu ver. Como eu caí, eu perdi a pergunta do Cleverson. E mesma coisa. O Cleverson foi uma pergunta. Alonso, você pode ver a pergunta do Cleverson aí no chat? Posso sim. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Você é o primeiro palestrante que vai fazer pergunta para você mesmo, tá? Tá bom. Eu caminhei um pouco mais rápido, eu falo rápido mesmo, mas eu caminhei porque eu acho que a gente podia... É mais uma oportunidade de conversar mesmo, né? De trocar algumas ideias. Pergunta, Cleverson, né? Isso. Muitos exercem esse poder de forma errada. Por qual razão muitos exercem o poder pastoral para ameaçar o rebanho? É uma pergunta que é importante, claro. E aí eu volto naquela questão, né, que eu defini lá e trabalhei com Foucault para tratar disso, é quando se perde a noção do que é o poder pastoral. Né? Quando o poder pastoral é dado para o cuidado, para o zelar, para a subsistência, não para o domínio, né, territorial. Então, isso aí os governantes já fazem. Né? É isso que ele fala lá. E aí nós lemos um texto aqui que Jesus fala assim, só, entre os governantes e reis são assim, mas entre vocês não. Então, essa tentativa de usar o poder pastoral para ameaçar o rebanho, e infelizmente já presenciei isso, como membro de igreja, também como seminarista, é ruim, ela é maléfica, porque ela não contribui para o crescimento do rebanho e também à luz do Novo Testamento, como nós acabamos de ver tanto em Paulo, como que Jesus vai corrigir isso com os seus discípulos. Então, nesse sentido, ela é ruim mesmo. E qual a razão? A razão é trabalhar, às vezes o pastor ele tem um problema sério com o próprio ego dele, com a própria personalidade dele, e nem sempre ele gosta de ouvir não, ou nem sempre ele tem condições de fazer um trabalho diplomático mesmo para a comunidade, né? Para chegarem a pontos comuns com o diálogo, com a conversa. Às vezes ele acha que a sua própria ideia, o seu posicionamento é o correto, porque ele é o pastor da igreja, e ele então enfrenta os seus embates, ele enfrenta as suas crises no ministério. Conseguiu aí, Sérgio? Não, ainda não consegui entrar, rapaz. Mas acho que só tem uma aqui, pelo que eu estou vendo. Só do Cleverson mesmo. Ele saiu, né? Ele teve que sair, ele vai falar... Não, ainda estou aqui. É 11 horas que é o debate. Estou aqui ainda. O Cleverson está aí. Obrigado pela resposta, pastor Alonso. Opa, eu que agradeço. Agradeço a pergunta, Cleverson. Acho que entrou outra pergunta agora aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar. Quer que eu leia também? Espera aí, essa eu acho que eu consigo. Bom, vamos lá. A exposição dos textos que mostram Jesus ensinando que um discípulo deve agir como líder servo foi muito boa. Há, no entanto, uma história justamente de imposição de egos, que às vezes ocorre em brilhantes pastores. Como ajudar a deixar de valorizar isso? Calma aí, eu não entendi assim. Eu não estou lendo aqui a pergunta. Você está lendo? Mas você pode ler também, está aí no seu chat. A exposição dos textos que mostram Jesus ensinando... Tá. Há, no entanto, uma história justamente de imposição de egos, que às vezes ocorrem em brilhantes pastores. Como ajudar a deixar de valorizar isso? Eu acho que ele está falando sobre... Não, ele completou aqui. Na prática, como devemos atuar na correção desse problema? Eu acho que o pastor, ele, necessariamente, ele precisa ter um outro colega que ele possa confiar e conversar, né? Eu acho que o pastor isolado, ele corre mais esse problema.
porque ele perde a percepção das coisas e ele fica muito centrado na sua dificuldade, na sua igreja, ele perde isso. Por isso que o mentoreamento ele é necessário, ele seria interessante por conta disso. O pastor ele conversa com outro colega, o outro colega tem outra percepção que clareia a ele, e ele consegue, então, fazer o julgamento melhor, e às vezes até achava que a sua posição estava correta, e ele é dissuadido disso, ele é desestimulado a fazer isso com a conversa com outro colega. Eu tenho a oportunidade de fazer isso, tem alguns colegas que eu converso quando tenho alguma dificuldade assim, e preciso de uma opinião, porque às vezes a gente está tão assim, centrado naquilo, e acha que aquilo ali é sempre o correto, ou a nossa visão é a certa, e esquece de que há outras possibilidades e tal, né? Então, o mentoreamento acho que servia para isso, Roberto, em relação a lidar, né, com a questão da imposição do próprio ego. Lembrando na questão do poder que nós já colocamos no início aqui. As perguntas acabaram. Que beleza, hein? Então é assim, ou não falou nada que entendeu, ou falou tudo que entendeu. Chegou uma do Edivaldo aí. Leia a pergunta do Edivaldo aí para você, meu amigo. Você quer que eu leia? Pode ler. Então, tá bom, vou ler aqui. A ausência de uma definição bem específica do trabalho pastoral batista abre espaço para a ideia de que o trabalho do pastor se assemelha a de Sil. É isso mesmo, até mesmo com o coach. Então, nós temos essa dificuldade. O Edivaldo trabalha isso, né, trabalha esse tema na pesquisa dele. Na verdade, nós temos uma definição, né? Quem exerce poder corporativo, mas como uma igreja, como equacionar? Na verdade, assim, nós temos uma definição. É que o ministério pastoral, a definição por si já é uma tensão. Já tem uma tensão entre o poder que se exerce, que é dada, que é constituído, e a autoridade da comunidade. Então, isso já tem uma tensão razoável aí. A minha dificuldade, sim, maior, falando por mim, né, é quando o pastor ele vira como uma espécie de administrador apenas, né, de algo, né, como ele usou a palavra Sil, e coloca a igreja como se ela fosse uma espécie de uma empresa para lidar com as questões, né? Então, às vezes, ele é muito metódico em alguns pontos, né, bem específicos, e em outros ele deixa, ele abre mão disso, porque isso talvez não é importante na sua vivência no ministério, né? Agora, eu penso que, com o ministério pastoral, o foco deveria ser o jeito como Jesus lidou com os seus discípulos, e aí, como que o modelo de Jesus pastorear precisa ser ou é necessário para o pastor lidar com a igreja, lidar com a sua própria comunidade. Ele acrescentou aqui qual o risco de nos distanciarmos do segmento de Jesus em uma prática pastoral que lida mal com o poder. É total, eu acho que é isso. Então, eu trouxe de propósito uma frase de um teólogo católico em que o exercício do poder, totalmente diferente do exercício do poder do ministério batista, para dizer o seguinte, olha, que eles, estudando o Novo Testamento, eles entendem que a ideia do poder ali é para dar liberdade aos filhos e filhas e torná-las mais autônomas, não para cercear e manipular anseios e desejos, né? Então, quando há um distanciamento do segmento de Jesus, quando há um distanciamento do modelo pastoral de Jesus, a gente cai nesse imbróglio, nessa dificuldade de lidar com o poder, e achando que o poder é algo que é nosso, e ele não é nosso. Nós somos um mordomo dele, nós somos um administrador, nós somos alguém que administra algo que foi confiado em determinado momento, né? E a comunidade também é passiva desse mesmo poder que o pastor tem, embora as relações elas não sejam simétricas, elas não são iguais, elas são assimétricas, mas a igreja também tem isso. Este é o ponto que perguntei, por exemplo, no ministério colegiado. O chamado pastor sênior se julga superior e exerce poder sobre os outros colegas. Fato. Eu tive a oportunidade de ser pastoreado por outro pastor, fiquei 2 anos como no ministério colegiado, mas a relação foi boa, né? Foi legal. Mas sim, há casos, eu tenho colegas que são pastores auxiliares, em que há casos que
conheço, né, tenho amigos que são pastores auxiliares aqui no estado, em que o pastor sênior, o pastor titular, exerce um domínio muito complicado sobre a vida do pastor e até mesmo coloca uma agenda a ele que ele mesmo, pastor, não tem, porque ele é o pastor titular. Ou seja, coloca para o pastor auxiliar uma agenda para ele cumprir que ele mesmo, o pastor titular, não tem e não cumpre. Então, é sim, um risco de se achar que é superior ao colega também que está ali com ele. E aí o ministério colegiado, ele é uma arte, né? Penso que ele é sempre uma arte de boas maneiras, de posicionamentos éticos bem definidos, para se exercer de maneira bacana, legal, diante da igreja. Tem mais? Eu posso fazer? Você Sim, tá tem tempo. É que eu não estou conseguindo acessar o chat aqui. Tá? Tá, só estou me localizando aqui. Rapaz, eu perdi aqui. Calma aí, calma aí. Você pode fazer, Juraci? Nós temos uma pergunta aqui do pastor Lota, que diz assim... Localizei. Na Convenção Pioneira, salvo engano, o cargo administrativo da igreja de presidente não é exercido pelo pastor. Isso pode ajudar nessa questão do poder ou de poder? É uma boa pergunta, né? Não só na Pioneira. Pioneira tem esse histórico, né? Mas aqui no Estado de São Paulo também tem algumas igrejas, por estatuto, que o pastor não é o presidente da igreja. Por exemplo, a Nova Odessa mesmo, a grande maioria das igrejas de Nova Odessa, que tem uma cultura leta, o pastor não é o presidente da igreja. Então, quem exerce a presidência é o moderador mesmo, e o pastor só lida com as questões pastorais e espirituais da igreja. Administrativamente, quem lida isso é o moderador, né? É o presidente da igreja. É uma forma de limitar também, mas a maioria das igrejas batistas, o pastor titular, ele é necessariamente o presidente da igreja. Tem seus problemas, por ele não ser o presidente da igreja, e também tem seus benefícios. Eu penso que é um meio termo, é possível ter um meio termo. Aqui mesmo na igreja, por força de estatuto, o pastor ele exerce a presença da igreja, mas ele não assina cheque. Quem assina cheque é o vice-presidente com o primeiro tesoureiro. Ele não abre conta no banco também. Então, e ele, por força de estatuto, pelo estatuto, ele não pode reivindicar um domínio financeiro, por exemplo, da igreja. É uma das coisas. Ele participa das reuniões do conselho, participa das reuniões de diretoria que lida com isso, mas a palavra final não é dele, né? É sempre desse conselho, ou seja, ele é mais um nesse conselho. Então, isso tem aqui na igreja que sou pastor. Eu participo disso, acompanho isso, dou a minha orientação, mas sempre a palavra, em termos administrativamente, questão financeira, principalmente, é dada pelo conselho. Então, é uma das coisas que pode limitar isso. O pastor que lida com dinheiro, que assina cheque, enfim, que lida com, abre conta, vai em banco, eu acho que já é uma dificuldade maior, e se ele tiver dificuldade nessa área, ele também vai ter dificuldade com dinheiro, né? Então, é uma coisa que puxa a outra. Então, às vezes é benéfico isso, mas tem igrejas que mudam isso, quando mudam, em que sentido? Mudam o pastor não ser o presidente quando ela lida com problema, que não é o caso da Pioneira, né? A Pioneira já tem isso já há um bom tempo, mas eu conheço igrejas que só transformaram o moderador em administrativo da igreja depois que teve um problema com o pastor titular, que era o presidente. Porque ele exerceu de maneira incorreta, com as contas, enfim, atropelou muitas coisas, então, aí faz isso. E aí, ao contrário, aí quando o pastor chega, ele tem uma atitude subalterna em relação a essa diretoria, em relação a esse grupo, que o controla, né? Nesse sentido, isso aí o pastor não pode fazer. Por quê? Porque isso aqui já é algo que a igreja já decidiu, então o pastor não pode fazer. Então é preciso ter esse equilíbrio, aquilo que o Edivaldo falou, né? Nós não temos assim uma questão muito definida, muito clara, né? Se fosse uma igreja que tivesse uma hierarquia, mas nós não temos. Então, é preciso ter o diálogo mesmo para conseguir equacionar as coisas e chegarem, né, a alguns pontos aí. Eu acho que é isso, né? Ela ajuda na questão do poder, mas tem o seu lado negativo também, né? Porque aí o pastor também ele fica amarrado quanto à liderança de uma igreja, né? Quando ela quer definir alguma questão mais própria do entendimento dela. Assim por diante.
Tem mais uma pergunta aqui do pastor Edivaldo. Edivaldo, hein? Edivaldo. Quando a igreja escolhe um caminho ou toma uma decisão que não é a desejada pelo pastor, significa sempre que o pastor não tem autoridade? Como ele deve agir? Aí ele ainda continua dizendo o seguinte: algumas igrejas batistas estabeleceram que presbitério local, onde o poder é distribuído nesse colegiado em rodízio. O que você pensa dessa adaptação eclesiológica? Tem duas perguntas, né? Isso. Muito bem, Graça. Esse é um ponto, né? É um ponto do nosso sistema, que tem gente que não gosta. A gente passou assim, esse negócio de levar tudo para a Assembleia, tudo não, né? De levar questões importantes para a igreja decidir, é o que eu não gosto do nosso sistema. Eu falei assim, então, colega, você deve ir para outra denominação e que isso não é exercido, em que você exerce todo o poder em você mesmo e a sua palavra é definidora, né? O que não acontece. Eu acho que as duas coisas, tanto o pastor ele ter alguém com que ele possa dialogar, conversar sobre suas dificuldades no ministério, em que ele possa confiar, ajuda no seu próprio ego, e também o pastor, ele entender que, como nós vimos, né, o Paulo entende isso, que a comunidade de fé, que a igreja também exerce o poder. Ele fala assim, olha, eu não estou presente, mas o poder de Jesus Cristo está aí com vocês, está no meio de vocês, e vocês podem tomar as melhores decisões. É claro que nós sabemos que há um elemento político nesse processo, né? Nosso, há um elemento político. E que o pastor precisa ter esse jogo de cintura para fazer isso. Então, ele é uma espécie de diplomata nesse sentido. Ele precisa ser um diplomata para lidar com isso. Eu já tive situações em que eu aconselhei, por exemplo, a liderança da igreja, tivemos reuniões, encontros sobre determinado assunto, e a liderança da igreja definiu por uma outra questão, e quando isso foi para uma assembleia, a igreja decidiu por uma questão que eu aconselhei de forma diferente. E eu particularmente não tive problema nenhum com isso, porque no nosso sistema, a tradição batista, o pastor ele não pode ser personalista. Por isso que sai um pastor e entra outra, a comunidade continua. Ela continua na sua caminhada. Se o pastor é personalista e ele quer fazer a igreja que ela seja a sua cara, conforme a sua imagem e semelhança, aí há um problema, né? Quando é uma tradição, ou seja, a igreja tem a sua tradição batista, o que ela vai fazer? Ela não vai lidar com o pastor, não vai lidar com suas questões a partir da personalidade do pastor, mas sim a partir do seu histórico. Então, o pastor que chega numa comunidade e em determinado momento quer questionar tudo que a comunidade já viveu há 30 anos atrás, há muito tempo atrás, ele quer mudar isso, ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. É um desrespeito com as pessoas que estão ali. Ele não tem esse direito. O direito que ele tem é de pastorear aquele rebanho, construindo pontes, não levantando muros, para que as coisas possam acontecer. Aí eu conheço colegas, infelizmente, que dividem as suas igrejas porque querem centralizar a igreja que acabou de ser pastor, ou que já está pastor há algum tempo, ou pouco tempo, na sua personalidade, divide a igreja, porque entende que a sua visão agora é a correta, daqueles irmãos que estão ali há muito tempo, eles estão errados, completamente errados. Então, assim, o pastor precisa se entender como participante da comunidade, não alguém, um outsider, ou seja, alguém estrangeiro, que agora está ali e se quer do meu jeito é 8, ou é 80, ou é preto, ou é branco. Então, é isso, né? E a igreja tem a sua autonomia para decidir, graças a Deus, porque o pastor não pode falar assim, não, é isso a partir de agora, pronto, acabou. E na maioria das igrejas, no estatuto, diz o seguinte, que superior tudo, né? A questão de poder, de autoridade, de decisões da igreja é a Assembleia. Abaixo é que vem pastor, diácono, diretoria e tal. É a Assembleia da igreja, ela deve decidir isso. E aí, por isso que algumas igrejas têm o seu presbitério. Eu não vejo errado, eu não vejo assim, dificuldade com isso. Se a igreja assim, decidiu na sua autonomia de maneira democrática, eu não vejo dificuldade com isso. Se é uma forma que ela tem pastorear a sua comunidade e ajudar na administração disso, e tem o seu presbitério, não vejo dificuldade com isso, uma vez que esse presbitério também é rodízio. Lembrando que, mas a igreja presbiteriana também funciona assim. A igreja presbiteriana funciona assim porque ela surgiu assim, dessa forma. E o pastor, nem sempre o pastor presbiteriano, ele é o presidente do presbitério.
Eu conheci um colega lá em Campinas, que era presbiteriano, que ele tinha uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque todas as vezes que havia eleição para o presbitério, ele não conseguia se eleger, porque o presbitério já tinha amarrado o nome e ele ficava de maneira atada em relação a algumas coisas da igreja. Ele falou assim, Alonso, eu vou deixar a igreja porque eu não consigo fazer nada. Porque o presbitério, nem mesmo o presbitério me dá condições de liderar o próprio presbitério. Mas o nosso meio batista, ainda que haja um presbitério, ainda que haja uma liderança ampliada, a igreja ainda é levada a decidir questões cruciais para a vida dela e não esse presbitério. Porque se isso acontecer, então ela perde a noção de ter a sua própria autonomia, né? Ela vira um sistema de hierarquia, né? Do seu próprio presbitério. Juraci, eu perdi mais algumas aí? Tem mais aqui. O André Anéas, ele faz o seguinte, ele, dentro dessa pergunta anterior, ele seria, nesse sentido, uma traição dos princípios batistas? Mas em que sentido? Eu acredito que ele fez essa pergunta em cima da resposta anterior, ou da questão anterior. Me refira a essa usurpação. Ah, sim, exatamente, com certeza. Aliás, princípios batistas, nós temos um problema sério, né? Porque às vezes se confunde princípio com doutrinas, né? E doutrinas vem depois, princípio vem primeiro. Acho que sim. Uma das questões do princípio batista, um dos princípios mais caros aos batistas, foi exatamente essa autonomia da igreja local. A separação entre igreja e Estado, no século XVII, ela funcionou como uma espécie de protesto. Talvez a gente não tenha essa noção muito agora, porque nós vivemos num mundo secular em que nós temos uma oferta muito grande de igrejas. Mas o batista, quando surge no século XVII, o batizar outras pessoas, por exemplo, foi um sinal muito grande de protesto. Por quê? Quem era batizado em determinado país ou território era considerado cidadão. Vem os batistas e falam assim, agora vamos batizar apenas pessoas conscientes do que está fazendo. É um rompimento de cidadania também. É por isso que não à toa que foram perseguidos também pelo rei, né? E um dos princípios nós queremos igrejas livres e democráticas que possam dar continuidade à sua vida espiritual. E o rei, por mais que ele seja importante, por mais que ele seja legal, o rei não tem autoridade, não tem poder, não tem domínio sobre a comunidade local. E se pagou um preço muito alto. O Thomas Elvis mesmo morreu numa cadeia, mas antes disso ele escreve, né, para o rei James I, falando sobre isso, né, sobre o ministério, sobre o mistério da iniquidade que o rei tinha. Ele falou assim, o rei não é Deus, né? Portanto, é isso. Quando o pastor tenta usurpar esse poder, que ele é administrador, como nós vimos em Paulo, que não é dele, que ele é mordomo disso, tenta usurpar para si, com a sua dificuldade, com o seu próprio ego, e tem uma postura egolátrica em relação à comunidade, sim, é uma forma de traição. Eu acho que ele não entendeu. Não entendeu nem o princípio e nem aquilo que o Novo Testamento fala em relação ao poder pastoral. Ele está no poder territorial, né? Na definição do Foucault que nós trabalhamos no início da nossa fala. Pastor Paulo Sérgio Fernandes de Souza, ele faz o seguinte questionamento. Numa comunidade de fé, onde o pastor é o presidente, na eleição da diretoria, o pastor poderia escolher ou indicar um vice-presidente? Isso seria abuso de poder? Penso que não, né? Aliás, nós fazemos isso, né? Nós conversamos com as pessoas, tratamos isso. Eu acho que ninguém aqui, nenhum dos colegas aqui, vai para uma assembleia de diretoria sem amarrar algumas questões. Eu acho que faz parte do convívio com a igreja, com a sua liderança. Eu acho que isso é normal e é benéfico. Só que, ainda assim, quem vai validar, quem vai dizer que é sim ou não, é a própria igreja, não é o pastor. Ele pode até indicar, né? Mas ele não vai definir. Ele falou assim, esse aqui é o indicado, você só vota e pronto, acabou. Às vezes, num momento lá, surge outro. E aí sim, há conflitos de poder, né? Porque às vezes pode ter um grupo dentro da própria igreja que quer fazer rivalidade com o pastor, e aí isso acontece, né? Isso acontece, em que vai bater de frente, não, nós temos um outro nome. E aí o pastor também, né? Se ele não percebeu ainda, ele pode perceber, seria assim, muito desagradável para ele perceber na Assembleia que ele tem um grupo que não é favorável tanto à sua indicação, à sua liderança, quando há um grupo que se levanta e coloca uma outra pessoa para rivalizar com aquele que ele indicou. Então, penso que não é abuso de poder, né? No sentido que o Landers usou aqui, que eu trouxe a frase dele. Mas é algo que precisa ser costurado. Isso aí o pastor costura mesmo, né? Às vezes, não,
fulano não quer, o fulano quer, né? Enfim, vai para a igreja, surge mais de um nome, porque a igreja pensou em outro fulano. E é sempre aberto isso. Acho que não vejo assim, dificuldade nesse sentido, pastor Paulo Sérgio. Pastor Roberto Carmona, ele faz uma colocação nesses termos. Há um treinamento para esse rodízio em Botsuana. É uma quebra de paradigmas, mas não foi assim com Jesus. Eu não peguei o que ele está usando Botsuana. Há um treinamento para esse rodízio em Botsuana. Desculpe, só para esclarecer. O irmão falou sobre essa questão do rodízio entre os líderes dentro de um mesmo presbitério e tal. Em Botsuana, eu sou missionário lá, já está acontecendo um treinamento na convenção para isso, porque houveram muitos problemas com usurpação de poder por parte de líderes egoístas, não é? Então agora isso está sendo uma quebra de paradigmas lá, com certeza. Tá, mas aí o que eu falo, o que eu pergunto não foi assim com Jesus? Jesus quebrou muitos paradigmas dentro do próprio povo dele. Então é só para ilustrar. Foi mais um Obrigado. comentário. Legal, pastor. Bacana. O André Anéas também só faz uma colocação aqui, quando ele... Me refiro a essa usurpação do poder da Assembleia, dos valores democráticos. Ele faz apenas uma colocação, eu acho que é um adendo em relação à pergunta anterior. Ele colocou e esclarece melhor aqui, que seria uma usurpação do poder da Assembleia. Entendi. Ok. Legal. Mais alguma pergunta, Júlia? Não, agora só são comentários, alguns comentários finais, e cada um dos nossos colegas. Roberto Carmona faz um comentário, já deu a explicação aí. Em nome de uma administração, o mais ágil, o pastor Edivaldo faz esse comentário. As decisões têm sido levadas para conselhos. Não são só comentários, não são perguntas. Ok. O meu querido Alonso, antes de encerrarmos, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, dos livros que você tem publicado. Eu sei que você é tímido para fazer propaganda de você mesmo, né? Mas fala um pouco do que você tem aí, né? Eu conheço pelo menos 3 obras suas, mas eu queria que você falasse das suas obras. Rapaz, Sérgio, você que deveria fazer isso aí, Sérgio. Enquanto ele está pegando o material dele, deixa eu falar para os irmãos, nosso canal do YouTube já está funcionando, tá? O Nelson já subiu 4 vídeos para lá. O do André Enéas ainda não subiu, mas já subiu do Gilson, subiu do Marcos Vicente, do Eliel, e foram 4 que subiram, tá? A minha solicitação a vocês, façam sua inscrição, é OPBB São Paulo, tá? OPBB São Paulo. Temos 20 e poucos inscritos. Nós queremos chegar aí aos 1000. Mas queremos, né? É possível. Mas fala aí, Alonso, dos seus textos. Rapaz, assim, difícil, hein, Sérgio? Você também, viu? Alonso, deixa eu só dar uma palavrinha aqui. O pastor Marcos. O Sérgio falou assim, conheço as tuas obras, não tem nada a ver com o texto de Apocalipse, não, né, Sérgio? Verdade. Por falar nisso, só para deixar o Alonso respirar um pouco, você ainda pode adquirir o livro do pastor Marcos Pérez, Alegria. A venda desse livro está sendo... o valor arrecadado está sendo para missões em Portugal. Pode falar, pastor Marcos. Pode falar, pastor Marcos. Ele não tem vergonha. Eu agradeço. Você conhece as nossas obras mesmo. Benção. Mas eu quero dizer que, em outubro, nós já pudemos encaminhar uma boa oferta lá para os nossos irmãos em Portugal. E o desejo agora é que, em novembro, também a gente possa enviar a mesma remessa, ou até mais, para o pastor Marcos Azevedo e o pastor Marivaldo, nesse primeiro momento. Obrigado a todos que já têm cooperado. Obrigado, Sérgio. Opa! E aí, Alonso, vamos lá? Rapaz, olha, eu vou apresentar 3, tá bom? Você tem quantos ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros.
Mas esse aqui eu escrevi com o pastor Natanael, querido amigo também. Tá? Pastorei com paixão, pastor Natanael. Esse aqui escrevi com o Alessandro, que já é falecido, né? E com o Cláudio, a outra porta da igreja. Esse aqui também, uma eclesiologia batista, foi por uma igreja aberta também, sobre eclesiologia batista. Esse aqui foi sobre cristologia latino-americana. Tá bom? Esse aqui foi a teologia pública em Jürgen Moltmann. E agora, eu vou ficar atento, vou dar um tempinho, é esse aqui, né? Eu acho que esse é o Cristo Solitário em Busca de Companhia. Esse tem um texto que ficou legal, bacana. Ele fala sobre o discipulado de Jesus e como que Jesus trabalhou com os discípulos a partir do reino de Deus e como que nós temos uma deficiência no protestantismo latino-americano, mas especificamente no brasileiro, em relação a isso, né? Esse aqui, Cristo Solitário em Busca de Companhia. E o último agora foi esse aqui, que é um pouco mais acadêmico. O último não, o atual, né? Que é a teologia protestante das religiões. Como que o protestantismo lidou com as religiões? Tanto na Europa como aqui na América Latina. Como que ele lida com isso? Como que ele trabalha com as demais religiões? Então, esse texto ele tenta procurar dar algumas pistas, né, em relação a isso. Que é a teologia protestante das religiões, uma proposta teológica em perspectiva latino-americana. Ele procura discutir isso. Tá bom? Mas eu não sou muito de falar dessas coisas aí, não, cara. Você que devia fazer esse merchan aí. Falar, rapaz. Então, se você quiser adquirir, é na editora ou pode editora, ser... Então, esses dois últimos que eu falei, a editora Recriar, né? Os dois últimos são da editora Recriar mesmo, publicados pela editora Recriar. E o outro é Garimpo, enfim, mas os dois últimos são pela editora Recriar. Ok. Muito bem. Tem também o livro do André Enéas, se você ainda não adquiriu, você pode adquirir, do pastor Edivaldo Fernandes Rosa, que foi a sua dissertação de mestrado. O Ed, você está aí, Ed? E do Cleverson também, já que... Do Cleverson. O Cleverson precisou sair, mas o Cleverson tem dinheiro no ralo. Então, para que seu dinheiro não vá para o ralo, compre o livro do pastor Cleverson. Edivaldo, você está aí, Edivaldo? André? Edivaldo está. Edivaldo deixou até pergunta aqui, acho que foi mais uma pergunta dele aqui, mas já foi, já. André, você pode falar do seu livro também, André? Se você ainda tiver. Oi, pastor aí, né? Sérgio. Posso sim. Eu estou no escritório aqui, dividindo o escritório com a esposa, então não dá para ficar com a câmera aberta, com nada. Tranquilo. Eu publiquei também, recentemente, organizei uma obra, Diálogos sobre a Experiência de Deus, também pela editora Recriar, mesma que o Alonso citou, e uma obra em que a gente discute espiritualidade, mística, né, através de uma multidisciplinariedade, né? Então, tem filósofo escrevendo, tem cientista da religião, tem teólogo, tem a professora Patrícia Pazinato, que é psicóloga, tem a Andrea Kogan, que é judia, fala sobre mística no judaísmo. Então, é uma área aí, o Gideon Alencar, sociólogo, que trabalhou com uma perspectiva sociológica, é a questão da experiência de Deus, da mística, né? Então, é uma obra que fornece um leque teórico aí para se trabalhar a temática sobre diversos olhares aí das ciências humanas, né? Então, fica aí a dica aí para os colegas, quem quiser, quem se interessar, também consegue adquirir pelo próprio site da editora Recriar. Se eu não estou enganado, tem na Amazon também, em formato digital. Esse tem na Amazon. Edivaldo, fala do seu livro, Edivaldo. Eu não sei se tem outro pastor com livro aqui que queira também falar do seu livro. O espaço é para todos. O Edivaldo está sem som. Pastores Novos em Igreja Antiga, né, que foi a dissertação de mestrado dele. Você pode adquirir também, você pode falar com o Edivaldo. Caso você não tenha o número dele, você pode falar comigo, com o pastor Juraci, que a gente passa o contato. Tá? Coloque seu número aí no chat, Edivaldo, por gentileza. Enfim. Há uma pergunta ainda do Edivaldo para o pastor Alonso, se ele há tempo para responder ainda, se ele quiser. Tem tempo? Tem. Faz a pergunta então, Jura. Se for possível, em nome de uma administração mais ágil,
as decisões têm sido levadas para conselhos, abrindo mão da decisão pela Assembleia ou chegando tudo decidido na Assembleia. Isso seria uma forma de esvaziar o poder decisivo da Assembleia? Sim, né? Com certeza, né? Eu acho que é um problema, né? Mas é possível, né? Agora, se as igrejas decidirem fazer isso por questão de representatividade, ou seja, faz um rodízio nesse conselho, elege-se essas pessoas, também. Mas eu penso ainda que a Assembleia ela é um definidor de ações da igreja. Eu acho que não é possível abrir mão da Assembleia, da decisão da Assembleia da igreja em relação a temas que a própria igreja conduz, né? Mas se tem igrejas que faz isso, ficaria naquilo que o Enéas colocou, André. O Enéas colocou. Seria uma espécie de desconsiderar um dos princípios básicos também da autonomia da igreja local, né? Eu sei que tem igrejas maiores, né, que já tem esse conselho que funciona, mas mesmo assim, eles ainda têm as suas assembleias, né? E acontecem as suas assembleias ainda, mesmo com o conselho definindo muita coisa e encurtando bastante os assuntos, ainda acontecem as assembleias. Muito bem. Bom, gente, estamos chegando ao nosso final. Eu queria... Posso só agradecer, hein? Oi? Posso só agradecer? Vai agradecer. Calma aí. Eu queria convidá-los a abrirem os seus vídeos para a gente tirar aquela foto bonita que vai ficar na posteridade. Eu creio que até a semana que vem, essa palestra do pastor Alonso estará à disposição no nosso YouTube, tá? Ela está sendo gravada e vai ser depois disponibilizada no YouTube. Então, queria agradecer em nome da ordem a presença de cada um. E aí o Alonso vai dar a sua palavra de agradecimento depois da foto. E o Geriel vai estar orando pelo nosso amigo Alonso. Tá? Tudo pronto para a foto aí, Jura? Ok, nós vamos tirar a foto agora. Todo mundo que está com a câmera desligada pode ligar. Quem puder abrir a câmera, quem não puder... E aquele sorriso, de preferência. Aquele sorriso. Quem tem facilidade do sorriso, por favor... são 2 fotos, não é? Porque são 2 páginas. Então, são 2 telas. Por favor, aguarde um momentinho, 2 telas. Obrigado, presidente. Vamos, então, para a segunda tela. 2. E vamos tirar essa foto. Tem uns pastores aí que são bastante sorridentes, eu fico muito feliz. Olha o Lota sorridente ali, rapaz. Olha que bênção. Olha o Zoninho, olha o Lota, todo feliz ali. Olha o Edivaldo. Muito bom. Geriel. Essa camisa vermelha e preta aí, parecendo flamenguista, né? Imagine. Obrigado, irmãos. Aí é ofensa, hein? Aí é ofensa. Chamar de flamenguista é ofensa. Vai lá, meu querido Alonso. Pode dar suas palavras finais. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que aqui é um disseminador de ideias mesmo, né? Por isso eu fiz questão de não delongar muito. Eu usei aí 28 minutos, na verdade. Eu cronometrei aqui, tá? Para não delongar muito, porque às vezes, né? Eu falo muito rápido mesmo, né? É um defeito que eu tenho. Mas eu queria agradecer aí vocês. Eu estou vendo alguns colegas que faz tempo que eu não vejo, né? O Claudinei está aí mesmo, enfim, aqui bem na minha frente, né? Eu quero agradecer mesmo, e outros colegas, a Genivaldo Andrade, que está aí também. Quero agradecer mesmo, e outros aqui do Vale do Ribeiro, meu amigo aí, meus amigos, né? Estão aqui também, prestigiando. Então, eu quero agradecer mesmo. Prazer mesmo ter vocês aqui na companhia. É bom ter pastores e caminhar com pastores. É muito gratificante mesmo. Obrigado mesmo, viu? Todos vocês. Obrigado os mesmo, colegas aqui do Vale, de maneira especial do Vale do Ribeira, que está prestigiando essa manhã aqui. Muito bem. Irmãos, eu vou disponibilizar o PDF. O slide, você quer, Sérgio? Por favor, encaminha para mim que eu encaminho pessoal aí. Tá bom. E eu quero agradecer e convidá-los para meio-dia, nossa sala de oração, tá? Tem sido um momento de comunhão, de intercessão muito bom, tá? E, mais uma vez, agradecer a todos pela participação. Pastor Geriel, meu amigo, termina orando aí, meu filho. Amém. Bom dia, graça e paz a todos aí. Alonso, é bom ouvi-lo e revê-lo aqui, a todos os colegas também. Muito bom estar com vocês. Pai, nós queremos agradecer esse tempo juntos aqui,
mesmo sendo virtual, mas podemos interagir, temos esse momento precioso, onde podemos conversar e ouvir aquilo que nós devemos ser como pastores. Muito obrigado, Pai. O Senhor esteja concedendo ao Alonso a capacitação, direção do Teu Santo Espírito, sempre compartilhando conosco os textos que o Senhor também tem colocado no coração dele, suas leituras. Muito obrigado. Os demais pastores também que estão aqui nessa live, sejam dirigidos pelo Senhor, suas casas, suas famílias. O Senhor esteja no controle sempre das nossas vidas e a bênção do Senhor sobre cada um de nós nessa manhã. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de estarmos juntos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.